garotinhos e garotinhas, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última parte, terceira e última parte do nosso conteúdo. Desculpa aí se tá um pouco escura, a iluminação hoje aqui tá meio apagadinha mesmo, porque o tempo parece estar fechando, né? Para início de conversa, vamos esclarecer aqui, tiveram 3 dúvidas. Uma foi em relação a se existiam classes sociais na civilização grega. Nesse momento existiam classes sociais, sim. É só vocês lembrarem lá no início das tribos, lembram? Nas tribos tinha um líder. O líder era o pater, lembra? Isso já é uma classe, né? Uma classe social. Tem um líder, tem pessoas abaixo dele. Tem o líder, tem os eupátridas, que são os filhos, e o resto da população. Em Atenas, se somente homens eram cidadãos, já mostra aí também classes sociais, né? Os mais importantes em Atenas eram os homens. Tinham classes sociais com outros nomes também, tanto em Atenas quanto em Esparta, tá? Só que isso aí é melhor para vocês estudarem mais próximo do vestibular, porque não adianta falar que vocês não vão gravar o nome dessas classes sociais, mas existiam sim. Outra dúvida era em relação à arquitetura, como que eles construíam os palácios. A gente tem que imaginar e lembrar que a civilização grega não era igual à civilização babilônica, igual à egípcia, que construíram grandes monumentos. Né? A civilização grega, a arquitetura dela era mais lisa, mais reta, não exigia tantos cálculos e tanto esforço arquitetônico e matemático para construir os palácios gregos. E a outra dúvida era se os gregos criavam deuses para tudo, né? A gente tem que falar que para tudo é muita coisa, né? Mas a gente entendeu na aula de filosofia que quando eles sentiam a necessidade de explicar algo que eles não conheciam, que eles não sabiam, que eles não conseguiam explicar, aí eles criavam a divindade, né? Aqui aí tanto a religião deles é a mitologia. Então eles criavam os deuses de acordo com as indagações, com a vontade de explicar coisas que eles não conseguiam, certo? Agora vamos voltar aqui, período clássico. Compreenderam de fato, né, direitinho qual é o significado da palavra clássico, né, no sentido. E eu fiz isso justamente para vocês compreenderem que esse aqui tem esse nome justamente por isso, que foi um período de grande esplendor para a Grécia, né? A gente vai dizer mais especificamente para Atenas, né? Vai ser um período de grande crescimento, de grande desenvolvimento, tanto que vai surgir aí lá na frente, eu vou mostrar para vocês a questão da filosofia, que a gente já entendeu também. Então, é um período de referência, por quê? Porque foi um período de grande desenvolvimento, de grande enriquecimento, né? A Grécia é a fonte da onde a gente bebe, né? As informações, muitas coisas que a gente conhece, que a gente vive até hoje são, né, da criação aí dos gregos, dos romanos. Então, a gente fala que é o berço do conhecimento e da cultura ocidental, né? A gente vai falar desse período aqui, clássico, das disputas hegemônicas. Foi um período marcado justamente por essas disputa entre as cidades-estados, ou as polis, né? As cidades-estados, elas vão sentir a necessidade dessa questão aí, mas a gente vai entender direitinho. Das primeiras disputas aqui, nós vamos ter da Pérsia contra Atenas. Pérsia, vocês lembram, né? Que vocês estudaram no bimestre passado, né? Também foi um dos grandes impérios, né? Era comandado por Dario I. Ele queria expandir, lembra que para você ter um império, você precisa de um exército, você precisa expandir território. A Pérsia queria expandir seu território e achou conveniente entrar em guerra, né, em disputa com a Grécia para poder tomar esse espaço. Porém, a gente tem que lembrar aqui que Atenas, ela fica perto ali do litoral, né? A forma de governo dela é a talassocracia. Então, o Dario vai tentar investir contra Atenas, só que Atenas vai estar bem posicionada nessa questão do mar e do litoral e vai conseguir impedir esse avanço aqui da Pérsia. Só que o Dario teve um filho que se chamava Xerxes, né? Quem assistiu o filme 300, quem representou esse Xerxes aqui foi o Rodrigo Santoro.
né? Se vocês lembrar, quem assistiu, ele vai também querer prosseguir com os planos do pai, né? De anexar, de conquistar a Grécia pro Império Persa. E ele vai investir contra Esparta. Lembra que Atenas é no norte e Esparta é no sul, sul do Peloponeso, onde se localiza Esparta. O que vai acontecer lá? Quem assistiu o filme 300 sabe o que aconteceu. Quem não assistiu, recomendo bastante que assista. Esparta, ela é derrotada em Termópilas. Lá é naquele espaçozinho onde tem os 300, ele vai ser derrotado pelo exército do Xerxes. Aí vocês pensam comigo. Lembra qual é a cultura e a educação em Esparta? Para que o espartano nasce? E o que ele tem que ser? Ele tem que ser um bom soldado. Ele é entregue ao Estado aos 7 anos de idade e fica lá se formando até os 30 para ser um grande soldado. Imagine então como que os espartanos, que são formados para viver para o exército, é derrotado pelos persas. Imagina então o quanto que as outras cidades-estados ou polis na Grécia elas irão ficar o quê? Muito preocupadas. Então, o que elas vão resolver fazer? A Atenas vai liderar, né, uma liga aí, ela vai chamar todas as outras cidades-estados para formar essa liga para ir contra a Pérsia, né? Tem que lembrar que elas eram cidades-estados independentes, né? Lembra que eu falei que a Grécia nunca foi, nesse momento, um estado centralizado, um império, eram cidades independentes, cada uma tinha sua forma de governo. Muitas delas não se cheiravam, não gostavam uma da outra, mas em momentos de guerra elas se uniam para poder vencer o inimigo e depois elas viviam a vida delas normais, ok? Aqui nós vamos falar sobre a Liga de Delos. Lembra que eu acabei de falar? Atenas vai chamar todas as outras cidades-estados para irem contra a Pérsia, vai criar essa Liga de Delos e ela vai liderar essa Liga de Delos. Nós vamos colocar aqui século do ouro, porque vai ser um momento de grande enriquecimento para a cidade de Atenas, né? Elas vão fazer essa aliança militar liderada por Atenas, como eu já tinha dito. Atenas vai exigir das outras cidades e estados que todas elas contribuam com impostos, navios e homens. Então, Esparta entrou na liga e ela teve que ceder para Atenas o quê? Dar dinheiro, passar impostos para poder manter o exército para a guerra, ceder os navios que eles tinham e os homens, que são os homens soldados, né? Ceder os homens para aumentar o exército para poder derrotar os persas. A liga dá muito certo. Eles conseguem derrotar os persas, só que tem um problema. Atenas, vendo tudo aquilo que ela conseguiu com essa aliança, enriqueceu Atenas, né? Teve uma fase aí de imperialismo, né? Ela vai fazer o quê? Não vai liberar as outras polis dessa liga. Ela vai dizer, não vou liberar não, vocês vão continuar me dando impostos, cedendo navios e os homens, para eu poder conseguir ainda manter minha fase de imperialismo, né? Ela vai confiscar todo o dinheiro que ela arrecadou das outras cidades-estados e vai levar para Atenas, né? O tesouro de Delos, que é da aliança, ela vai confiscar e vai investir esse dinheiro em Atenas. Atenas começa uma fase de imperialismo que é o quê? Conquista de territórios e escravização das pessoas derrotadas. Vai chegar nesse momento que a gente conversou na aula de filosofia. Atenas vai ter tanto escravo, tanto escravo de tantas formas, né? Que vai acontecer o quê? As outras pessoas, outros homens terão muito tempo de sobra para não fazer nada. A gente chama de ociosidade. Eles não vão precisar se preocupar com nenhum trabalho, com nenhum tipo de esforço. Então, eles vão ter tempo de sobra para desenvolver outra coisa, que é o que? O pensamento. É nesse momento que vai surgir a filosofia, porque de tanto não ter nada para fazer, eles começaram a usar o tempo para pensar, para questionar, para racionalizar. E é aí que surge essa tão famosa mãe de todas as ciências, que é a filosofia, certo? Nós vamos falar sobre a Guerra do Peloponeso, que é justamente o problema que gerou toda essa questão da Liga de Delos. Porque, como eu já tinha dito, Esparta, né, era uma cidade, uma civilização extremamente militarizada, né? Eles eram soldados desde cedo. E eles, com certeza, eles não iam concordar com essa questão de Atenas liderar
confiscar, mandar neles, se tá aí se desenvolvendo nessa fase imperialista, os espartanos não. Então, as cidades e estados estão insatisfeitas com esse domínio de Atenas. Esparta vai lá e forma outra liga. Lembra a primeira liga que foi formada por Atenas se chamava Liga de Delos. Agora Esparta vai formar uma nova liga que se chama Liga do Peloponeso. Vai começar então agora a Guerra do Peloponeso, que é entre as cidades e estados que estão do lado de Esparta contra Atenas e as cidades e estados que ainda ficaram do lado de Atenas. Aí o que vai acontecer nessa liga? Esparta irá vencer e irá tomar o que ela tinha, que Atenas tinha confiscado dela. Esparta vencendo, Esparta vai fazer a mesma coisa que Atenas fez. Mesma coisa. E vai começar a sua fase imperialista. Do mesmo jeitinho. Conquistar território, escravizar pessoas, mesma coisa. As outras cidades e estados ficaram insatisfeitas, se unem a Atenas, por isso que eu coloquei esse roxinho aqui, ó, a historinha aqui. Se unem a Atenas, formam a Liga Tebana para derrotar Esparta. Aí depois Atenas e Esparta se unem contra Tebas para derrotar Tebas. Perceberam como é que ficou essa questão? Um vencia, as outras cidades e estados se uniam para derrotar quem vencia. Aí quem vencia tomava o poder, aí as outras cidades e estados se uniam para derrotar a outra cidade e estado. Se eu falar para vocês o que isso acontece, se eu perguntar, vocês já devem estar imaginando. As cidades e estados estão guerreando entre si e deixando o território totalmente indefeso. Porque se elas estão preocupadas mais em lutar entre si, elas não estão preocupadas com a segurança do território. Ainda mais o território grego, porque não era um estado centralizado. Lembra que elas estavam ali se preocupando com assuntos mais internos do que assuntos externos. E isso acabou deixando o território grego propício a invasões, né? E é o que vai acontecer. De tanto elas guerrearem entre si, acabaram dando espaço para outro império vir e engolir a questão do Império Grego, né? Que vai ser o que aconteceu aqui com o Alexandre o Grande. Se vocês já ouviram falar, né? O pai dele chamava Filipe da Macedônia, que já tinha um grande império, né? Já tinha conquistado um grande império, inclusive o persa. A gente fala assim, um dos grandes impérios da antiguidade, porque se a gente for falar do maior império da antiguidade, foi o romano. O Império Romano foi o maior de toda a antiguidade. Esses aí foram um dos maiores, né? Um dos grandes, mas maior e mais importante foi o Império Romano. Seu herdeiro, que era Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, conquistou ainda um maior território, maior império, criou um maior império do que o próprio pai, o Felipe II. E, inclusive, ele acabou conquistando a Grécia. Lembra que elas estavam disputando entre si? Então, deixou o terreno fraco. O que o Felipe, o Alexandre observou? Que eles estavam guerreando entre si, que o terreno estava indefeso e que ele poderia conquistar. E foi o que ele fez. Foi lá e conquistou a Grécia. Só que tem um detalhe. Alexandre, ele era discípulo de Aristóteles, lembra? Um filósofo grego. A filosofia nasceu em Atenas. E ele era um discípulo de Aristóteles. Então, ele tinha racionalidade, né? Ele tinha criticidade, ele tinha pensamentos, né, racionais. Então, isso vai fazer uma grande diferença nesse tipo de conquista do Alexandre o Grande. Por quê? Porque ele vai dominar os povos, ele vai conquistar os povos, porém, ele vai deixar com que esses povos sejam livres para que eles mantenham a sua própria cultura e a sua própria religião. Ele respeitava a cultura e a religião desses povos, né? E além disso, ele ainda teve outra ideia genial, que era fazer com que esse povo conquistado se sentisse identificado com o Império do Alexandre. Então, ele fazia com que seus generais se casassem com mulheres desses povos que eles conquistavam. Inclusive, ele se casou com uma princesa persa. Ele conquistou a Pérsia e ele foi lá e casou com uma princesa persa, se tornando o rei da Pérsia.
Além de tudo isso, para você ver como que ele era inteligente, que ele fazia com que as pessoas se identificassem com o império dele, ele foi considerado pelos egípcios como o filho de Amon-Ra. Quem fez aí a pesquisa de Egito sabe e entende como é que era essa questão da religião egípcia aí. Então, lá no Egito, ele era considerado o filho de Amon-Ra. Para vocês terem ideia de como que o Alexandre era inteligente e ele conseguiu manter esse império até a morte dele, que ele morreu cedo, jovem, mas usando justamente a questão da racionalidade, né? A gente chama período helenístico justamente porque foi a fusão, foi a mistura da cultura oriental com a ocidental. Qual era a ocidental? A grega. Qual era a oriental? Um exemplo, a deles, né, na Macedônia. Então, ele fez essa fusão de culturas e criou uma nova cultura que é a helenística. Por isso que esse período é conhecido como período helenístico. Quando o Alexandre morre jovem, aos 33 anos, seu império é dividido entre seus generais. Só que o que acontece? Não vai ser nunca mais o que tinha sido antes na mão do Alexandre. Aí vai vir um novo império, que é aqui, ó, em 30 a.C., que são os romanos, e irá engolir todo esse império aqui e todos os outros, né? Que isso aí vai ser assunto para uma nova aula. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. Essa aqui é a nossa finalização. Se você tem dúvida, comente aí mesmo nos comentários do YouTube, aí no espaço do comentário do YouTube, que a gente vai responder vocês, tá? Espero que tenham gostado e que não tenham dúvidas, mas se tiver, comenta lá, tá certo? Um grande beijo, abraços, tchau!